aqui da palavra da fé? Tem alguém cheio de fé nesse lugar? Glória a Deus, você pode sentar por um instante. Obrigado aos músicos, daqui a pouco chamo vocês novamente. Queria que você pudesse olhar para quem está do seu lado, escolhe alguém da direita, da esquerda, dá um sorriso bem grande para essa pessoa, para ela ver seu rosto sorrindo. Diz para ela: você está no melhor lugar que poderia estar essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai marcar a tua vida. Eu tenho convicção que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou, porque essa palavra é poderosa, amém? Então, eu queria dizer também que estou muito feliz por estarmos inaugurando uma nova série para esse mês de novembro. Como você viu no vídeo, vamos estar falando sobre a palavra da fé. E quando falamos sobre a palavra da fé, a nota que veio ao meu coração, conversando com a nossa equipe, foi que a gente pudesse lembrar um pouco de grandes homens de Deus ao longo da história, e de como essa palavra fez a diferença na vida deles, mas não apenas para satisfazer a nossa curiosidade, para satisfazer o nosso interesse histórico, mas para que o Senhor possa fazer as mesmas coisas também em nossos dias, amém? E eu não sei se você percebeu, alguns nomes apareceram ali, e a gente poderia mesmo falar sobre o testemunho de cada um deles, e vamos encontrar algo em comum. Eu poderia começar falando sobre um nome muito conhecido aqui no nosso meio, Kenneth Hagin. Quem já ouviu falar nesse nome? Aos 16 anos aproximadamente de idade, ele estava gravemente enfermo na sua casa, com uma doença cardíaca que para aquela época era incurável, e todos os médicos já tinham dito que era apenas uma questão de meses, para que ele ainda vivesse alguns dias moribundo numa cama, para que depois pudessem ir para o Senhor. E mesmo os pastores que visitavam o irmão Hagin naqueles dias, quando a sua mãe, quando na verdade os seus pais, a sua família de uma forma geral, convidavam alguém para orar por ele, essas pessoas chegavam para consolar, para tentar ajudar nas emoções, para dizer que o importante era que ele estava indo para o céu. Mas graças a Deus que mesmo com algumas pessoas, pastores até, que não entendiam a palavra na sua profundidade, ele teve acesso a um presente de uma Bíblia que ele ganhou. E ele começou a comer a sua Bíblia lá do leito da sua cama. Ele mal conseguia se levantar, mas ele começou a ler a palavra, especialmente o Novo Testamento. E ele parou em uma passagem, Marcos capítulo 11, versículo 23, essa passagem diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. E então o versículo 24 diz: por isso, tudo quanto pedirdes em oração, crede que já recebestes, e será assim convosco. E ele ficou curioso com aquilo, porque nenhum pastor que visitava ele concordava com aquele versículo, mas estava na Bíblia. Nenhum ministro chegou para ele para orar por cura na vida dele, mas estava na Bíblia. E ele começou a ver quantas pessoas, por causa desse elemento, desse poder que vamos estar falando nesse mês de novembro, chamado fé, se levantavam nos dias de Jesus e eram curadas, e começou a se questionar porque aquilo não estava acontecendo nos seus dias, porque aquilo não estava acontecendo na sua vida. E sem que nenhum ministro naqueles dias colocasse as mãos sobre ele, orasse sobre ele, ele começou a ler aquele versículo, e ler mais uma vez, e ler mais uma vez, e ler mais uma vez, e ele começou a falar aquela palavra, porque a fé tem uma voz. Eu sempre digo, nós precisamos falar a palavra, falar a palavra, falar a palavra, até que a palavra comece a falar com a gente. E um dia normal como qualquer outro para a maioria das pessoas, ele simplesmente se levantou
da sua cama. Ele não conseguia fazer isso, ele mal conseguia andar, ele saiu do seu quarto, ele falou com a sua família e ele viveu mais de 80 anos. Por uma palavra. A gente poderia falar do evangelista T.L. Osborn, que apareceu também nesses vídeos. Um homem que, desde muito cedo, na sua juventude ainda, percebeu o chamado de Deus para alcançar os perdidos, para poder pregar Jesus Cristo. E ele teve uma primeira experiência, ele foi para Jamaica. E na Jamaica ele conheceu alguns muçulmanos, ele conheceu alguns ateus, ele começava a pregar Jesus, e enquanto ele dizia para os muçulmanos, Jesus Cristo é o Senhor, eles diziam, Alá é o Senhor, e ele dizia, olha, mas está aqui na Bíblia, Jesus Cristo é o Senhor, e eles diziam, mas está aqui no Alcorão, Alá é o Senhor. E aquele evangelista voltou frustrado da Jamaica para os Estados Unidos, porque ele não conseguiu ganhar nenhuma alma para Jesus, numa das suas primeiras viagens missionárias. Ele entendeu que talvez o chamado dele não era para evangelizar, ele entendeu que deveria assumir um pastoreio em uma igreja nos Estados Unidos, começou a pastorear naquela pequena igreja, mas um dia, ele teve a oportunidade de participar de um evento de um outro grande homem de Deus, e sentado numa cadeira lá atrás, ele viu aquele homem chamar uma menina que estava surda com a sua mãe, colocar as mãos sobre ela, e aquela criança passar a ouvir. Aquele homem disse, Jesus Cristo vai restaurar a sua audição. E quando ele viu aquilo acontecendo lá de trás, ele disse, era isso que estava faltando. Jesus continua vivo hoje. Jesus continua fazendo milagres hoje. E esse homem foi um homem que influenciou países inteiros. Eu tive a oportunidade de visitar a Nigéria e pregar naquela nação, e ver igrejas com templos para 50 mil pessoas sentadas, maior do que muitos estádios. E estes pastores que hoje pastoreiam essas igrejas, foram alcançados por causa deste homem, T.L. Osborn. Em particular, ele visitou um evento, uma cruzada, a convite de um rei muçulmano, lá na Nigéria, e nessa cruzada em específico, havia um paralítico. Na verdade, ele não mexia praticamente as mãos e os pés, ele andava rastejando, e ele foi para aquele lugar, apesar de ser muçulmano, por obediência ao rei, que estava convocando todos para poder ouvir aquele pregador, aquele missionário. E enquanto ele pregava sobre Jesus, e ele pediu para que as pessoas fechassem os olhos, para poder fazer uma oração, aquele jovem conta que o T.L. Osborn pediu para que as pessoas ficassem de pé, e ele, de olhos fechados, sentiu braços levantando ele, como se alguém tivesse o levantando. E ele não abriu os olhos, ele pensou, esse povo cristão está sendo educado comigo, acho que eles não perceberam que eu sou aleijado de nascença, estão me levantando para que eu possa orar também. Mas quando aquela oração acabou e ele abriu os olhos, ele percebeu que ninguém estava levantando ele, e que ele estava em pé com os seus próprios pés. Ele contou esse testemunho, todos conheciam aquele mendigo, e aquela comunidade inteira se converteu, aquele rei se converteu, e esse homem, T.L. Osborn, foi chamado para pregar para muitos reis, em grupos específicos dentro da África, um dos maiores evangelistas da nossa história. Mas ele também aprendeu um versículo, que nós estaremos lendo, que nós estaremos estudando no dia de hoje. Nós poderíamos falar de um homem chamado Paul Yong-Shu, ou David Yong-Shu, como foi depois o seu nome, que chegou na Coreia do Sul, onde praticamente não haviam cristãos, as pessoas eram budistas, e ele, como um missionário, começou a pregar para as pessoas, começou a pregar numa comunidade carente na Coreia do Sul, e uma determinada vez ele chegou lá no meio daquela favela, e disse para uma senhora, olha, você precisa aceitar Jesus. E ela disse, por que eu tenho que aceitar esse Jesus ocidental de vocês? E ele disse, se você não aceitar Jesus, o seu destino é o inferno. E essa mulher falou, eu não tenho medo de passar a eternidade no inferno, porque eu já vivo um inferno aqui na terra.
E ela começou a dizer: olha, eu não tenho casa, eu estou completamente endividada, meu marido está morrendo de tuberculose, a minha vida é uma desgraça total. Então, se tudo que esse Jesus oferece é só para depois, e não pode mudar nada no inferno que eu estou vivendo hoje, se você me promete não ir para um inferno no futuro, mas não pode me tirar do inferno de agora, eu não quero esse Jesus. E ele começou a orar sobre isso. E ele foi a um versículo. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém, não o Paul Yong-Shu apenas, o Kenneth Hagin, o T.L. Osborne, se alguém, tem alguém aqui nesse lugar? Então vale para você também. Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que ele disser será feito. Portanto, tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes, e será assim convosco. Esse homem chegou a pastorear uma igreja com 1.300.000 membros. Não me pergunte como essa igreja tinha 1.300.000 membros, porque é o que nós entendemos, é o que nós ouvimos, as pessoas que visitaram. Eu nunca tive a oportunidade ainda de visitar essa igreja, mas ele transformou o país, ele transformou a Coreia do Sul, e hoje a Coreia do Sul é uma nação cristã, porque um homem entendeu o princípio de fé. Certa vez perguntaram para ele o que ele fez para que ele pudesse ter tantos milionários na sua igreja, que doavam generosamente para a visão de Deus naquele lugar. E ele disse: é muito simples, quando eles entraram na igreja, eles não eram milionários. Foi essa palavra que tornou cada um deles milionários. Que podemos falar de um homem como Kenneth Copeland, um homem que é conhecido na história, não como o pregador, mas como a pessoa que mais doou aviões. Vou dizer de novo para você entender. A pessoa na história que mais doou aviões. E as pessoas falam: mas essa coisa da palavra da fé e da prosperidade, recentemente no Afeganistão, quando teve aquela saída desastrosa dos Estados Unidos, que todo mundo documentou, que todo mundo viu nas redes sociais, este homem fez uma doação de mais de 10 milhões de dólares para aquele país. Esse homem resgatou mais de 5.000 afegãos, enviando aeronaves para aquele lugar e tirando pessoas que seriam mortas, muito provavelmente, pelo regime do Talibã, porque um dia ele entendeu que ele poderia ser uma resposta de Deus para a sua geração, através de uma passagem. Marcos, capítulo 11, versículo 23, que fala de um homem chamado Oral Roberts. Esse homem foi para uma cidade chamada Tulsa, a cidade que era a capital do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Tulsa era conhecida como uma cidade indígena, uma cidade que só tinha aqueles que são chamados interioranos. Era uma cidade do interior, uma cidade muito quente, uma cidade que só tinha basicamente uma terra vermelha e mais nada, mas o Senhor falou com ele: este lugar será chamado de Cidade da Fé. E ele começou a abrir a sua boca, porque ele foi em um versículo. Marcos, capítulo 11, e versículo 23. E ele começou a orar e a declarar tudo o que aconteceria naquela cidade. E essa cidade hoje é a sede da Universidade Oral Roberts, a maior universidade cristã do planeta, que tem um alvo, presta atenção nisso, tem um alvo de, na próxima década, nesta década que estamos, nos próximos 10 anos, alcançar 1 bilhão de pessoas batizadas no Espírito Santo. No lema deles tem: vamos enviar pessoas para onde a luz do Evangelho está fraca, para onde a voz do Evangelho não está sendo ouvida. Essas pessoas vão fazer a diferença, vão resplandecer o Evangelho de Jesus Cristo.
que falar de um homem chamado Reinhard Bonk, que já ganhou. Você não vai ver isso no Jornal Nacional, você não vai ver isso na CNN, mas ele já ganhou milhões de pessoas para o Senhor em um dia. Um dia, em cruzadas na África, 1.500.000 pessoas dizendo sim ao Senhor Jesus Cristo. Certa vez ele chegou para o Kenneth Copeland e disse: Deus falou comigo para dobrar as minhas cruzadas. E então imediatamente o Kenneth Copeland disse: então Deus está falando comigo para dobrar as minhas ofertas para você. Aleluia. Este homem já patrocinou o Reinhard Bonk, esse homem já patrocinou o ministério de um homem chamado Rick Renner, que tem mais de 700 igrejas espalhadas pela Rússia, e levou o evangelho especialmente nos tempos mais sombrios da Guerra Fria, na União Soviética, pessoas que decidiram fazer a diferença, e que com certeza ouviram muitas críticas, com certeza receberam pedras de algumas pessoas, com certeza são questionados e criticados até os dias de hoje. Mas se você não quer ser criticado por ninguém, a sua única saída é decidir não fazer nada, não falar nada, não pensar nada. De fato, um homem que vive essa palavra da fé também, chamado Bill Johnson, certa vez falou uma frase que me chamou muita atenção, e ele disse: se você viver cautelosamente, os seus amigos o chamarão de sábio, você só não irá mover muitas montanhas. A natureza da fé verdadeira é assim, ela ofende quem fica parado. A fé é ativa. Não preste atenção aos avisos de possível excesso daqueles que estão satisfeitos com a escassez. Nós olhamos para dois homens na Bíblia chamados Josué e Caleb, que num dia onde o povo de Israel vivia num deserto, eles estavam recém-saídos de uma cultura e de uma mentalidade de escravidão, receberam uma promessa da parte de Deus, a promessa de possuir a terra de Canaã, terra que a Bíblia diz que manava leite e mel. Mas no meio daquele processo, enquanto eles espiavam a promessa, 10 que foram com Josué e Caleb começaram a dizer: a gente não pode, não tem como prevalecer contra eles, eles são gigantes, eles devoram os seus moradores e eles vão comer a gente como pão. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb fizeram calar o povo. A fé tem uma voz e precisa calar a voz de incredulidade. Você não vai falar incredulidade perto de mim sem ser interrompido para que eu possa falar uma palavra de fé sobre a sua vida. A Bíblia diz que aqueles homens rasgaram as suas vestes, como um sinal de que não estavam concordando, que estavam indignados com aquilo, e eles fizeram calar o povo e disseram: ei, vamos subir animosamente, e vamos possuir a terra que o Senhor nos deu. Ele já prometeu essa terra e certamente prevaleceremos contra eles. Toda uma geração morreu no deserto, aqueles dois homens não, e o próprio Deus jurou, e ele disse: eu juro por mim mesmo, porque a Bíblia diz que ele não pode jurar por alguém maior do que ele, não existe ninguém maior do que ele, então ele jura por ele mesmo, e ele jura dizendo que Josué e Caleb, porque havia neles um espírito diferente, vão possuir a terra da promessa. Eu quero falar para uma geração de pessoas que possuem um espírito diferente. Que espírito é esse, pastor? É o espírito da fé. O espírito da fé que a Bíblia afirma: eu criei, por isso eu falei. E então o apóstolo Paulo diz: nós também cremos e por isso nós falamos. Eu quero incentivar você durante esse mês de novembro a abrir a sua boca e não ter medo de declarar cada uma das promessas de Deus para a sua vida. Se eu puder dar um tema para essa ministração é: se alguém disser. Se alguém disser. Tem alguém aqui nesse lugar? Aleluia, Deus só precisa de um. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando uma pessoa
com o coração inteiramente diante dele. Para quê? Para se mostrar forte para essa pessoa. Nós só precisamos de uma pessoa. Se alguém disser o quê? Porque o mundo vai trazer várias vozes para você. A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. As pessoas vivem querendo ouvir uma voz que possa dar alguma diretriz. Nós vemos a mídia, nós vemos os jornais fabricando às vezes e procurando avidamente outras vezes crises, pandemias, e daqui a pouco você vai ouvir pessoas dizendo: olha, uma grande construtora na China faliu e agora realmente a economia vai se acabar. Depois as pessoas dizem: vai começar uma guerra em tal país, vai começar uma guerra em tal ilha, e agora a coisa vai ficar feia. A pessoa vai dizer: vai chegar uma terceira onda, vai chegar uma quinta onda, vai chegar uma 10ª onda, e dessa vez vai ser algo terrível. Ah, mas o governo passou por uma crise institucional e agora a coisa vai ficar feia. Ah, mas a inflação está chegando. Ah, mas tal doença nova está chegando. Ah, mas tal situação está chegando. Mas tem um povo. Tem gente que está falando dessa crise, tem gente que está falando dessa pandemia, tem gente que está falando daquele problema, tem gente que está falando de um problema que nem sabe se existe de verdade. Mas tem alguém que está dizendo a montes: ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no seu coração, crendo que aquilo que ele falou vai acontecer, e está experimentando transformações. Eu estou desafiando você nesses dias, se você tem ficado calado, a fazer a mesma instrução que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Jesus Cristo. Quando apareceu a ele, Paulo estava prestes a ir a Corinto. Corinto era uma grande cidade, era desafiador pregar o evangelho naquele lugar, haviam muitas coisas, e a insegurança certamente estava lá na cabeça de Paulo em muitos aspectos, e o Senhor aparece para ele, e ele fala a primeira frase que sempre diz quando aparecia para alguém no Antigo ou no Novo Testamento: não temas. Você já parou para perceber como o medo é algo paralisador? Você já parou para perceber como a ausência do medo nos torna tão poderosos? E Jesus aparece para Paulo e diz: não temas. Mas eu gosto da segunda parte do que ele fala. Ele diz: não temas, pelo contrário. Qual é o contrário do medo? Ele diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ou você está com medo, ou você está falando. Ah, mas eu creio no meu coração. No seu coração é até bonito, pode te emocionar, mas não vai mudar a tua vida. Ah, mas eu estou falando, mas lá no fundo, no meu espírito, eu não estou crendo que realmente vai acontecer. Ouvir confissões aleatórias jogadas ao vento é bonito, mas não vai mudar a tua vida. Mas o apóstolo Paulo diz: a palavra da fé, aquela que nós pregamos, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa palavra precisa estar na sua boca, precisa estar no seu coração. Eu não sei o que você está passando, e eu poderia passar a noite inteira falando testemunhos, não apenas da história passada, mas falando testemunhos da nossa experiência aqui na nossa igreja. Quantas vezes eu já não falei de pessoas, por exemplo, que vieram com um diagnóstico, 4 meses de vida, e estão conosco há 5 anos. Quantas pessoas nós já não vimos terem diagnósticos médicos revertidos, terem situações na sua família revertidas, simplesmente porque decidiram se apegar ao poder da palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma atmosfera do sobrenatural. Nós estamos debaixo de um ambiente onde não há impossíveis. Nós estamos debaixo de uma palavra que pode mudar qualquer circunstância. Eu não sei o que você veio experimentar aqui. Tem pessoas que estão aqui visitando, e eu vejo especificamente alguém que está vindo de uma outra cidade e está aqui conosco hoje.
e você desejava há um tempo visitar essa igreja, você entendia que ia receber algo de Deus nesse lugar. Eu lembro quando, há alguns anos atrás, eu visitei uma das conferências do Kenneth Copeland, um desses homens que a gente acabou de falar, e eu tinha no meu coração essa impressão de que eu precisava estar lá, porque, presta atenção nisso, o espírito da fé não é algo que você somente aprende aqui, é algo que você precisa pegar. E você só pega desse espírito da fé através da associação. Quando você honra uma unção, e as palavras, elas não são mais apenas informações, mas elas são inspirações do próprio Deus para a sua vida. Eu disse que precisava estar naquele lugar, e foi naquele lugar, questione quem quiser questionar, que eu pela primeira vez, ouvindo um testemunho, de um avião que aquele ministro estava ganhando, ousei dizer: o meu avião está chegando. Eu não falei isso para as pessoas, eu não falei isso dentro da igreja, eu não coloquei isso nas redes sociais, porque o irmão Reagan costuma dizer que quem conhece o seu Deus não incomoda os homens. Você não precisa ficar dando indireta para que as pessoas reconheçam o que você está precisando. Deus sabe o que você está precisando, mas você precisa abrir a sua boca para confessar contra essas montanhas. E eu comecei a declarar isso, até que passou-se mais ou menos 2 anos. E uma pessoa enviada por Deus, que nunca tinha me visto, enquanto estávamos em um aeroporto, ele era piloto, e ele chegou para mim, começou a chorar sem nunca ter me visto. E disse: Deus falou comigo que você vai ter aviões. Passou-se mais um ano, eu não falei isso para muitas pessoas, eu contei esse testemunho apenas para os pastores da nossa igreja. E nós estávamos em uma viagem de carro, e uma pessoa, sem que a gente estivesse falando sobre esse assunto, de repente, perguntou: pastor, quanto custa um avião? E eu disse: como assim? Deixa eu ser mais claro, quanto custa um avião para o Senhor? Deus falou comigo para te dar o teu primeiro avião. 6 meses se passaram, nós compramos esta primeira aeronave, algo que eu recebi naquela viagem, porque eu decidi me associar ao Espírito da fé. Querido, eu quero que você entenda, esse lugar que você está, respira e transpira fé. Nós não estamos vendo tudo isso aqui, querido, como fruto de uma boa administração. Eu não sou administrador. Nós estamos vendo aqui o que foi fruto de uma inspiração e de palavras que foram liberadas. Nós chegamos para esse prédio quando ele ainda não tinha essas paredes, quando ainda não tinha esse palco, esses ar-condicionados ou qualquer coisa disso. E nós víamos apenas 2 sacos de cimento, e quem está há um bom tempo na história dessa igreja lembra, nós pregamos em um outro local, e dissemos: olha, no final do culto nós precisamos ir para um lugar, e abrimos as portas desse lugar, não tinha ministério infantil, não tinha aquele prédio anexo, não tinha Verbo Café, e simplesmente mandamos as pessoas entrarem, e dissemos: sejam bem-vindos à nova igreja Verbo da Vida. Não tínhamos um contrato fechado com ninguém. Então você já pode olhar para mim e dizer: rapaz, esse cara é doido. Eu sou doido mesmo, para alguns, porque a Bíblia diz que é loucura mesmo para os que perecem, mas para os que creem é a sabedoria de Deus. Ah, mas esse cara é muito louco. Deixa eu dizer uma coisa: fé vai incomodar aqueles que estão parados. Quando você decidir andar em fé, querido, se prepare para ouvir críticas, se prepare para pessoas apontarem o dedo para você, mas deixa eu dizer uma coisa: se prepare para incomodar o inferno, se prepare para mudar circunstâncias, se prepare para transformar ambientes e transformar a vida de pessoas. Não tínhamos absolutamente nada, mas antes de qualquer coisa, obrigado, Senhor, porque tem telões chegando nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque tem um terreno novo para a nossa igreja chegando. Você conhece essa história? 13 milhões não vieram porque o seu pastor é um excelente negociador, não vieram porque nós somos bons administradores,
Não vieram porque nós temos algum conchavo político com qualquer pessoa que seja. Vieram porque nós conhecemos o nosso Deus. E a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se levanta e faz proezas. Mas você precisa abrir a sua boca. Eu decidi ir para aquele ambiente porque eu sabia que aquele ambiente ia comunicar coisas do Espírito. E eu quero falar com você. Talvez você queira se identificar, você que veio de uma outra cidade, e você está aqui hoje porque sabia que precisava pegar algo da parte de Deus. Aleluia. Eu não sei se você quer levantar a sua mão e dizer quem é você, mas se você tiver com vergonha, você pode me procurar depois também. Eu creio que tem algo da parte de Deus para ser liberado para você hoje. Aleluia. Porque nós estamos em um ambiente que respira fé. Aleluia. Nós entendemos, querido, desde o livro de Gênesis, que quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo com a sua palavra. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, diga comigo, Deus falou. Aleluia. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E então, disse Deus, diga comigo, disse Deus. E ele fala, separem-se, ajuntem-se as águas, separem-se as porções secas, e assim foi. E a Bíblia diz, e disse Deus, diga comigo, disse Deus, produza a terra, erva, animais, e assim foi. E quantas vezes Deus disse, até que finalmente disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil, sobre todo gado, subjuguem a terra. Eu pergunto, se você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus disse tanta coisa, por que você não está dizendo nada? A terra estava sem forma e vazia, e Deus não disse, ai meu Deus, e agora? Não, Ele disse, haja, seja, produza, frutifique, multiplique. Aleluia. Eu creio num mês onde decretos vão ser liberados aqui. Aleluia. Não se incomode se parecer que nada está acontecendo, porque o Espírito está se movendo. Aleluia. Eu estou falando com pessoas que sabem, porque sabem que foram chamadas para fazer a diferença. Eu estou falando com pessoas que não vão se preocupar com as críticas dos outros, mas vão se levantar acima da média, vão se levantar acima de uma mediocridade, e entendem que foram levantados para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Ah, pastor, mas o que as pessoas vão falar? Eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Queria que você se levantasse nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Mas eu queria que você pudesse começar essa série com as suas confissões. Porque Jesus falou, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, e talvez você possa dizer, mas como é que os montes vão obedecer à voz de alguém? Os montes vão obedecer à voz porque eles foram criados por uma voz. Foi Deus quem disse, haja, seja. E eles continuam esperando vozes. Aleluia. Hoje é o dia que você vai fazer declarações. E se eu fosse você, eu anotava depois o que você declarou. E começava a regar com fé cada uma dessas declarações. Porque elas vão acontecer. Aleluia. Preste atenção nisso. A sua montanha precisa ouvir a sua voz. Não é a voz do pastor.
é a sua voz. Você vai abrir a sua boca daqui a pouco e você vai falar com a sua montanha. Eu não sei que montanha é essa, talvez alguém veio para cá doente. Você não precisa voltar doente. Talvez seja um problema financeiro, e talvez alguém esteja pensando agora: pastor, mas será que é assim mesmo? A gente fala uma coisa e aí Deus tira a gente de uma condição e coloca em outra condição. Entenda, a Bíblia diz que se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então pensa comigo, será que a sua confissão pode tirar você do inferno e levar você para o céu, mas não pode tirar você de um emprego e colocar em outro? Entenda comigo, será que você somente fala, e aquilo que você fala pode tirar você do pior lugar de toda a existência humana e levar você para a própria existência de Deus na sua plenitude? Pode te dar vida e vida em abundância, arrancar o pecado de dentro de você, mas não pode arrancar uma depressão? Será que aquilo que você fala pode transformar a tua natureza interior, mas não pode transformar a tua casa? Será que pode te dar a vida abundante de Deus com aquilo que você confessa, mas não pode te dar uma geladeira nova? Não limite aquilo que a sua confissão pode fazer. Eu quero ler mais uma vez e nós vamos fazer confissões nesse lugar, porque eu não sei quanto a você, mas para mim esse lugar está respirando fé. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em Marcos, e eu vou ler o versículo dessa vez, porque eu citei algumas, no capítulo 11 e no versículo 23. Desde o versículo 22, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, não vou ter muito tempo de ensinar isso aqui, mas eu queria dizer que depois de vastas pesquisas no grego, eu percebi que essa palavra tudo significa tudo. Aleluia. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes. Olhe para o seu vizinho, por favor, diga para ele: meu irmão, você vai pedir sem duvidar e crer que já recebeu. Aleluia. Agora veja o que a Bíblia diz: assim será com você. Nós vamos fazer uma oração e depois você vai agir. Como assim, pastor? Se você crê que já recebeu, o que é que você esperava fazer quando você recebesse? Você vai fazer daqui a pouco. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu vou querer cantar uma canção sobre fé nesse lugar. Aleluia. Mas eu vou te dar a oportunidade de fazer agora a tua oração. Fecha os teus olhos. Esquece de quem está do teu lado agora, esquece do teu vizinho, mas não fica só mentalizando não, que isso aqui não é yoga, isso aqui não é meditação. Você veio aqui falar a palavra de Deus.
E você deve abrir a sua boca agora e falar com a sua circunstância. Fale com a sua montanha. Fale com o seu problema. O que é que está paralisando você? A sua vida, o seu ministério, a sua família, as suas finanças, a sua saúde. Abra a sua boca nesse momento e comece a declarar. Comece a declarar as grandezas do seu Deus. Comece a chamar a existência. Aleluia, vamos, fale. Não se intimide com o que as pessoas vão achar. E daí o que vão dizer? Eu não sei você, mas eu creio que eu já recebi. Então, se eu creio que eu já recebi, eu não vou deixar minha alegria para depois. Eu não vou deixar para fazer festa depois. Eu posso fazer festa agora. Eu posso celebrar agora. Se você crê, meu irmão, então se alegra com o que você já falou. Se alegra com o que Deus já te entregou. Vamos celebrar ao Senhor nesse lugar. Aleluia! Creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. A gente é doido assim mesmo. Fica tranquilo. Pastor é meio louco, né? Mas eu prefiro ser louco curado do que ser um sábio doente. Eu prefiro ser um louco próspero do que um sensato liso. Aleluia. Se eu fosse você, eu pegava um pouquinho dessa loucura da fé. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Se você está aqui, querido, e nunca entregou sua vida a Jesus, mas você quer nascer de novo, você quer se tornar filho de Deus. Pastor, o que é que eu preciso fazer? É muita coisa. Não, é só falar e acreditar no seu coração. Se você está aqui, querido, e você estava afastado do Evangelho, ou você deseja reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida, eu quero orar com você. E eu queria que você só levantasse a sua mão. Onde você está? Tem alguém que deseja fazer essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você não precisa ter vergonha. Eu não estou chamando você para ser membro da igreja. Fica tranquilo, querido. Até você nem vai sair agora, está chovendo lá fora. Fica aqui mesmo. Mas se você está nesse lugar e você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer festa com você. Onde está o primeiro corajoso? Levanta a mão bem alto para eu ver você. Foi uma corajosa. Aleluia. Onde está você? Tem uma outra pessoa descendo da galeria. Tem uma outra pessoa também descendo da galeria. Tem mais duas pessoas descendo. Onde está você? Vem aqui à frente. Tem uma outra pessoa chegando também. Aleluia. O convite está aberto. Vem entregar sua vida a Jesus. Tem mais alguém chegando aqui? Pastor, o que é que eu preciso fazer? É só sair do seu lugar. Toca e crê com o seu coração. Tem mais gente chegando. Tem outra pessoa chegando aqui. O que é que a gente faz? A gente só celebra. Vem. Não é um convite do pastor, é um convite de Deus para você. Tem mais gente chegando. Aleluia. Aleluia. Agora preste atenção, você que veio aqui à frente. Eu quero que você repita essa oração comigo, porque só eu orando não vai fazer muita coisa na sua vida. Tem mais gente. Mas você precisa fazer essa oração. Então eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e que você pudesse dizer comigo: Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e eu te recebo hoje como meu Senhor, como meu Salvador, e eu decido te seguir e te obedecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Você faz festa nesse lugar. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Senta por um instante.
Oh, aleluia. 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 Sabe que a igreja não começou com microfones. Nós temos uma voz. Foi essa voz quem trouxe os microfones. Alô. Sabe que a igreja não começou com eletricidade? A igreja não começou com ar-condicionados. Foi a voz da fé quem trouxe os ar-condicionados. Tudo que nós precisamos é de uma voz. Entenda uma coisa, irmão. Neste lugar, se alguém tiver uma voz, o culto continua acontecendo. Aleluia. Paulo estava preso com Silas. Amarraram as suas mãos, amarraram os seus pés, mas não fecharam a sua boca. Ele tinha uma voz, e aquela voz mudou todas as circunstâncias. Diga comigo, eu tenho Glória a Deus. uma voz. Diga comigo, eu tenho o Espírito da fé. Eu creio e por isso eu falo. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dar a oportunidade, meu irmão, nesse momento, sem a necessidade de eletricidade, Aleluia. sem a necessidade de um microfone que está começando a chegar aí. Mas com ou sem microfone o culto acontece. Porque o microfone pode ficar sem bateria, pode ficar sem energia, mas o pregador não ficou.